Quebra aí. Senhor presidente dos trabalhos, senador Jean Paul Prats, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós estamos, senhor presidente, diante de um sério impasse, de uma situação difícil, mas não insolúvel. E a origem desta situação difícil está numa obrigação do Senado que não está sendo cumprida, mas prevista no artigo 52, item 2, que trata da competência privativa dessa instituição para processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma verdade elementar, mas adequada, que se enfatize, para tentarmos sensibilizar aqueles que não reagem. A propósito, cria-se no momento uma inaceitável confusão quanto a esse tema, quando 2 ou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal invocam a necessidade de investigações sobre alegadas ofensas que estariam sendo dirigidas ultimamente ao Supremo Tribunal Federal. Mas isto não é verdade. O que ocorre, senadores, e todos que veem com isenção a crise que ora vivemos, é que pedido de impeachment e a CPI da toga atualmente se voltam contra integrantes da Corte, contra comportamentos infracionais, contra leis e a Constituição. Não é a instituição Supremo que é questionada por aqueles inconformados. O Supremo é perene, respeitável. O que se ataca são comportamentos e a inaptidão de ministros para cargos de tamanha relevância. E é bom lembrar que quando sabatinamos e aprovamos candidatos aos tribunais, sobretudo ao Supremo, aqui nesta casa, nós nos tornamos copartícipes de suas indicações. E por consequência natural, somos também responsáveis pela fiscalização de seus atos ilegais ou inconstitucionais. É por isto que existe o artigo 52 da Constituição Federal. Artigo 52, que recomenda processar e julgar ministros do Supremo, quando deles houver deslizes de condutas. Quando deles houver deslizes de condutas, improbidades, pedidos de impeachment por parte da cidadania autorizada, flagrantes infrações administrativas ou penais. É o caso. Tudo isto porque ninguém está acima da lei, senhores senadores. Embora ultimamente alguns ministros venham dando espantosas amostras de que se acham acima das leis. Estão aí à vista vários casos: ações contra a liberdade de expressão, ações contra a liberdade de imprensa e, por último, ações contra a liberdade de associação e reunião pública, como agora, recentemente, na semana passada, na tentativa de impedir o movimento Vem Pra Rua de atuar e protestar. O presidente do Supremo, por exemplo, e o seu colega preferido, numa escolha antirregimental, ultrapassaram o limite de suas atribuições e prerrogativas ao instituírem um inquérito ilegal, invadindo a atribuição do Ministério Público, o único titular da ação penal,
arrogaram-se na função investigatória, atropelaram a Constituição, atropelaram o Código Processual Penal e o Código Penal, atropelando o Ministério Público, censurando uma publicação da revista Cruzoé. Depois voltaram atrás, reconhecendo o vexame, mas expediram mandados de busca e apreensão, praticaram ameaças e constrangimentos ilegais, mandaram a Polícia Federal ouvir jornalistas e tentaram até calar redes sociais, além de tentarem intimar um senador da República aqui no recinto desta casa, não se dando conta de que os tempos mudaram. Hoje, os cidadãos brasileiros não se manifestam apenas através do voto. Não é mais assim. Nós vivemos a revolução da internet, das redes, dos smartphones, por onde os cidadãos brasileiros falam, protestam, exigem ética na política e ação positiva dos poderes. Entre eles, querem também os cidadãos brasileiros celeridade e efetividade do Supremo Tribunal Federal, que é lento, que não julga poderosos e nem políticos corruptos investigados pela Polícia Federal. Tem também o Supremo se perdido nos últimos tempos na inobservância do princípio da razoabilidade do tempo para processar e julgar. Protela, uma protelação sem fim. Não se toca nos corruptos lá no Supremo. Esta omissão processual tem revoltado os brasileiros de bem, quando não revoltado a reiterada e suspeita generosidade de um ou outro ministro que tem dado liberdade a delinquentes contra o dinheiro público. A revolução da internet deu voz e arma verbal aos brasileiros, que antes se viam obrigados a silenciar diante de desmandos e mazelas dos poderes públicos. A internet, no entanto, reduziu aquele monopólio dos meios tradicionais de comunicação. Hoje, os cidadãos de bem do Brasil exprimem suas ideias e suas opiniões críticas através das democráticas redes sociais. E isto chegou aos ouvidos do Supremo, e alguns ministros não gostaram. Mas, senhores parlamentares, estão aí os rumorosos clamores públicos exigindo intransferíveis ações do Senado, única instituição apta a investigar improbidades denunciadas no âmbito da Suprema Corte. E sem mais perda de tempo, o que se quer é agilidade. Não é de agora que surgem pedidos de providências da sociedade inconformada com tribunais superiores, sobretudo o Supremo Tribunal Federal. Inúmeros pedidos de impeachment têm sido protocolados na Secretaria do Senado, todos eles arquivados ou dormindo nas gavetas da casa. Esta realidade tem tornado letra morta o artigo 41 da Lei 1079/50, a lei do impeachment, que autoriza qualquer cidadão brasileiro a denunciar irregularidades na Corte Suprema do país. Pois o Senado tem violado esse direito dos cidadãos ao não lhes dar ouvidos. Peço-lhe mais alguns minutos para concluir, senhor presidente. Mas agora as denúncias se avolumam, cada vez mais fundamentadas em fatos graves e escancarados. E nós, nesse colegiado de 81 senadores, jamais temos sido chamados a examinar e discutir esses pedidos. Uma única e monocrática pessoa tem decidido, contrariando a lei. Por isso, ingressei em 26 de fevereiro último com um projeto de resolução, projeto número 11/19, para que o presidente da Casa tenha um prazo para análise de pedido de impeachment e, caso não o faça, a mesa deverá fazê-lo,
cabendo até recurso ao plenário. Analisando a denúncia, por exemplo, do jurista Modesto Carvalhosa, cujo conteúdo li atentamente, restando impressionado com a sua contundente narrativa de 32 fatos gravíssimos contra o senhor Gilmar Mendes, aquele que o ministro Barroso, em certa sessão, classificou como figura do mal. O mesmo ministro Barroso, que em outra sessão pública chamou, aliás, o mesmo ministro Gilmar Mendes, que numa outra sessão pública chamou os procuradores da República de Curitiba de cretinos e gentalha. Imaginem a gravidade dessa conduta antiética de um ministro da Suprema Corte, professor e dono de um curso de Direito Público. Aliás, curso que hoje está tendo andamento no Fórum Jurídico em Lisboa. Mas para concluir, senhor presidente, diz o artigo 41 da lei do impeachment, e que não estamos obedecendo, sobre o procedimento com os pedidos de impeachment. Aspas, recebida a denúncia, artigo 41, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial, eleita para opinar sobre a mesma. Fecha aspas. Ou seja, é da comissão especial a competência para opinar sobre a denúncia do crime de responsabilidade dos ministros do Supremo. Mas nunca foi recebida qualquer denúncia pelo presidente. Pela lei, cabe à mesa do Senado verificar o atendimento dos requisitos formais dos artigos 42 e 43 da Lei 1079/50. Requisitos estes elementares, como firma reconhecida do denunciante na petição, acompanhamento dos documentos que demonstrem os fatos alegados ou locais onde podem ser encontrados, indicação de testemunhas e prova da permanência no cargo do ou dos acusados. E receber ou não a denúncia. Repetimos, é da competência da mesa do Senado receber ou não a denúncia, e não do presidente monocraticamente. Assim, devemos exigir que o presidente cumpra a lei, ou seja, submeta à mesa a análise para o recebimento ou não das denúncias contra os ministros do Supremo. Meu projeto de resolução, portanto, o que traz de novo é o prazo para que o presidente dê esse despacho, que é de 15 dias após o protocolo da denúncia, cabendo à mesa fazê-lo se o presidente não se pronunciar em 15 dias, e em todos os casos, cabendo recursos ao plenário, seja qual for o despacho do presidente, se não despachado em 15 dias ou da mesa, que é o caso presente. A propósito, já temos até um recente precedente, quando na semana passada, em observância ao regimento, o presidente do Senado recorreu de ofício à CCJ e depois deverá permitir ao plenário que vai se pronunciar. O Senado, em conclusão, senhores senadores, o Senado não pode fugir à sua responsabilidade de decidir sobre o cabimento de CPI da toga, nem sobre os vários pedidos de impeachment engavetados ou sobre a mesa do presidente da Casa. Temos obrigação, senhores senadores, obrigações que nos passaram os eleitores, dos quais somos representantes. Jamais podemos esquecer o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Fecha. Não temos, portanto, o direito de nos omitirmos sobre esse fundamental mandamento constitucional. Era o que precisava dizer, senhor presidente.